Olá, estamos hoje nos baseando em Salmo 21, verso 10. A descendência é a continuidade da história de uma família. A cada nova geração, os valores e princípios podem ou não serem repassados da maneira que a antiga geração ensinou. É necessário, em alguns casos, de fato, romper com coisas que não faz bem para a sua família atualmente. Ressignificar fatos vividos é importantíssimo. Quando não há uma continuidade, a família perde sua posteridade, essa continuidade do legado familiar. Eu falo a respeito da família como a base da sociedade, como ouvimos em vários meios. Eu quero falar também sobre um mandamento e também sobre algumas orientações da palavra de Deus para os pais em relação aos filhos. No início de tudo, foi-se instituído 2 casamento e um descanso para o ser humano, que é o sábado. Nós vamos falar sobre o casamento. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21, ele fala a respeito dessa relação matrimonial marido e mulher, com uma comparação com uma relação com Cristo. Sujeita-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, o que a parte do marido? Tá aqui no verso 25. Marido, que cada um de vocês ame sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, é uma mulher que se sujeita ao seu marido como ao Senhor. Claro que o marido aprende de amor com Deus e assim ele vai refletir características de Cristo e claro que essa mulher vai se sujeitar ao marido assim, certo? Por isso nós precisamos ter muito cuidado. É como ao Senhor essa sujeição. Efésios capítulo 6 fala a respeito da relação dos pais com os filhos. Versos 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois é justo. Aí ele cita o primeiro mandamento com promessa que está em Êxodo capítulo 20. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem aos seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos aprendem por exemplo e eles vão contemplar vocês, queridos pais. Se aquilo que vocês estão falando, dizendo, condiz realmente com o que vocês estão vivendo. Claro que o espelho, a perfeição de conduta é Cristo. Isso é muito claro. Mas vocês precisam ter este cuidado. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 6 diz assim: estas palavras, que dos mandamentos, vocês inculcará aos seus filhos, falar por diversas formas, para que seu filho entenda. Por isso que ele coloca essa sequência quando estiver sentado, andando pelo caminho, ao deitar-se
e ao levantar, sentado em sua casa, pode ser no sofá, à mesa. Queridos, esta relação familiar da mesa que está se perdendo em alguns lares, rompe esta união e essa conectividade familiar, muito importante. É nestes pequenos e memoráveis momentos onde o seu filho, a sua filha, ou a sua relação também com o seu cônjuge, você vai percebendo, você vai se importando com o que está passando no dia a dia daqueles preciosos que convivem com você. E assim, fortalecendo vínculos tão importantes. E o que dizer do tão importante? Que se você não aplica na sua casa, você deve fazer culto familiar. Culto familiar, o que seria isso? É a primeira vez que eu estou ouvindo a respeito disso. Uma meditação da palavra, se você não tem muito conhecimento, os salmos, é uma linguagem bem simples, provérbios também, com cunhos de sabedorias, um louvor que você conheça, pedidos, agradecimentos, oração e entrega do dia a Deus. E, se possível, um culto também no final da tarde. Seguindo a mesma linha, e no que você é grato pelo que aconteceu hoje, ou o que aconteceu de interessante, que foi assim, algo que foi Deus falando ao seu coração e você apresenta neste momento do culto familiar. Andando pelo caminho. Você tem passeado com a sua família? Você tem tido momentos com os seus filhos? Você tem conversado com eles? Você tem se importado? Mesmo que você, por exemplo, tenha filhos pequenos, aí o filho vai falar de umas coisas que você já viveu há muitos anos atrás, aí você, ai, que besteira, na sua cabeça. Mas para uma criança que está em desenvolvimento como algo novo, você precisa reafirmar aquilo ali como algo interessante. Se importe com essas pequenas evoluções dos seus filhos. Se importe com o que ele fala, porque nessas pequenas relações de conversa que acontece quando criança é que você desenvolve uma boa relação com seu filho na tão temível fase da pré-adolescência para a adolescência jovem. Você precisa construir isso desde bem pequeno. Também deve ter sempre este cuidado, como eu mencionei, a respeito de condutas. O errado é errado, o certo é o certo, e os seus filhos não podem perceber variações nisso, porque senão vai ficar muito sugestionável, no sentido assim, mas daquela vez o meu pai permitiu, então não é tão errado assim. Então tenham muito cuidado com esta questão da conduta de vocês, meus queridos pais. Filhos queridos, como é bem dito e claro na palavra, longevidade está ligada à obediência e respeito aos pais. Devo também comentar, apesar de já estar bem longo, não posso deixar de comentar a respeito de como algumas pessoas não têm uma figura boa paterna e nem materna. Isso, de alguma forma, se não ressignificado, se não romper ciclos e fazer algo novo na sua nova constituição familiar, acaba que você vai repetir coisas que feriu você. Mas você não pode ser egoísta a tal ponto de ter o seguinte pensamento:
Eu não tive amor, por que eu vou amar? Eu não fui abraçada, e por que eu vou abraçar agora esses meus filhos que eu tenho? Não. Eu não tive abraço e sobrevivi. Eles vão ficar sem abraço. Queridos, faça uma alta reflexão. O que você sentiu falta na sua vida, você precisa retribuir ao outro. Claro que muitas coisas que não foram, na verdade, aprendidas antes, vai ser estranho no começo. Mas tudo se aprende, meus queridos. Quando você perceber que abraçar seus filhos provoca uma conexão e você sentir aquilo ali como é bom, aquilo ali vai ser uma cura para a sua criança interior que não teve esse abraço, que não teve esse acolhimento, que não teve essa atenção, esse amor. Por isso que eu comentei de romper ciclos, meus queridos. Para que repetir algo maldito do passado, meus queridos? Não. Faça algo diferente. Não está conseguindo? Claro que você não vai conseguir isso sozinho. Isso é com o Senhor, em oração e reconhecendo que você precisa fazer algo novo. Ai, meus queridos, quem é especialista em fazer algo novo? Jesus. Eita! E quando ele entra na história, quando você permite, ele faz algo extraordinário. E o que vai ser do futuro da sua família mais adiante, com certeza não terá sombra do passado ruim. Porque Deus fez algo novo. Deus está fazendo algo que irá para as próximas gerações como bênção. Então, seja fiel hoje. Transmita essa fidelidade para o seu filho através de atitudes coerentes. Rompa ciclos e tenha uma vida abençoada. Vamos orar? Santo, 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 maravilhoso Deus, soberano Pai, pessoas aqui, Senhor Deus, que aprenderam a romper ciclos, isso é muito importante. E tem uns, Senhor Deus, que pode estar assim, teimando, não querem romper ciclo, não querem te buscar, e não querem trazer algo novo para suas histórias através da sua intervenção, Senhor Deus. Querido Pai, ajude os filhos a temerem mais os pais, a honrar, a ouvi-los, para que eles possam ter vida longa, serem mais sábios. É um privilégio ouvir de pessoas que já viveram mais tempos à frente. É uma antecipação de uma sabedoria adquirida após anos. Por isso que essa troca de relações intergeracionais é tão importante. Por Senhor Deus, estarmos em uma sociedade que está envelhecida, e até as projeções para 2030 é de ter mais idosos do que jovens. E o que aprendemos? Que nós precisamos ter uma conversa saudável entre gerações, com as sabedorias passadas. Senhor, abençoe as famílias, meu Deus, que é tão atacada pelo inimigo. Jesus, blinda esses lares e que eles façam o culto familiar. Vai mudar muita coisa para bem. E se vier provação, para eles continuarem louvando, continuarem com o culto familiar, porque é com alicerce na palavra e em louvores e contemplando o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, é que venceremos. Em nome de Jesus. Amém.